A gente vai agora lá para o Supremo Tribunal Federal, que a nossa repórter Camila está por lá, Camila Xavier está por lá, para contar para a gente um pouquinho dos bastidores, se ela viu alguém passando por ali, enfim, como é que foi de fato esse início de julgamento lá na Suprema Corte. Camila, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Como você acabou de falar, o plenário estava bem cheio. A gente tem 2 turmas de faculdade que estão acompanhando aqui o julgamento, então tem toda essa movimentação. Inclusive, logo antes da gente entrar aqui ao vivo, eu estava lá dentro, passei um pouquinho lá por dentro e vi o ministro Dino, né, Flávio Dino, falando um pouco com esses estudantes. Eles estão fazendo uma visita, acompanhando o julgamento. E o que acontece é que a gente teve os advogados, né, representantes de Big Techs aqui, eles marcaram presença no julgamento. O que chamou bastante atenção também foi o ministro Barroso, né, presidente do STF, que ele fez questão de passar um recado para o Legislativo, mas eu estou falando um pouco aqui do que eu acompanhei, também o que eu vi, mas a gente está aqui com a nossa repórter, Manuela, se eu puder chamar ela para acompanhar aqui com a gente, falar um pouquinho também do que ela viu lá de dentro. Vem cá, Manu. Olá. Oi, gente, boa tarde. Eu estava dentro do plenário, agora eu vou só pedir para pegar um retorno aqui com a... Você compartilhar aqui. Acabei de chegar aqui, vim correndo do plenário para dar um retorno aqui para vocês. Boa tarde. A Camila estava falando, né, que o presidente aqui da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele fez questão ali de fazer uma defesa, né? Houve aí nas redes sociais, nos últimos dias, essa acusação de censura prévia, por esse medo, né, de remoção do conteúdo, devido à inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, se isso de fato se concretizar, né? Então, ali as plataformas, as Big Techs se pronunciaram. Também teve muita discussão nas redes sociais e ele fez ali dizendo que não é uma censura prévia o que o Supremo está julgando. Eles estão julgando aqui 2 casos concretos, que são de relatoria do ministro Dias Toffoli e do ministro Fux, que também fizeram questão de se defender, de dizer que não é censura, que não tem censura prévia, que o Supremo não está legislando, que o que o Supremo está fazendo aqui é julgando um caso, julgando um caso concreto, né? 2 casos concretos aqui. Em seguida, o ministro André Mendonça começou a ler o voto dele. A previsão é que o voto dele dure aí 2 dias, talvez um pouquinho mais. Ele falou que não vai ter resumo dessa vez, devido à complexidade do caso. Então, ele começou a ler e, no início do voto, o ministro André Mendonça ele deu alguns embasamentos técnicos. Ele começou a ler ali algumas teses, né, de especialistas, de professores, ele citou casos ali da Alemanha, da Europa. Então, ele está trazendo ali, está buscando conhecimento, está buscando embasamento, para depois ele vir com uma tese dele, né? Lá dentro do plenário, eu conversei com os representantes das Big Techs, conversei ali com um representante jurídico, né, da Google, do Facebook, falamos também com algumas pessoas do YouTube, e a expectativa deles é boa. Eles disseram que vão acompanhar, né, pelo menos hoje e amanhã, o julgamento aqui do Supremo, de dentro do plenário, e eles estão acompanhando ali passo a passo do que o ministro André Mendonça está fazendo, com uma expectativa muito grande, né? Esse assunto tem gerado expectativa muito forte aí, acho que na gente que usa redes sociais, né? Nas Big Techs, nos políticos, aqui no Supremo, é uma expectativa da sociedade em torno desse julgamento. Me ouvindo? Estou te ouvindo, Neila. Bom, Manu, a gente que cobre, que está sempre, eu, você, Camila, quem cobre judiciário, quem cobre legislativo, a gente fica atento também às reações das pessoas que observam. Como foi a reação dos demais ministros à leitura do início da leitura do voto do André Mendonça e a reação também desses representantes das Big Techs que estavam aí dentro do plenário? O ministro Luiz Roberto Barroso brincou um pouquinho, né, com o ministro André Mendonça, na hora que ele falou, olha, eu não vou resumir voto, devido à complexidade do tema, eu vou falar aqui tudo que eu escrevi, todas as teses, né, que eu reuni. Aí o ministro Barroso brincou com ele um pouquinho, mas falou, olha,
fala à vontade, dê o seu voto, é de fato um assunto complexo. Com relação à reação dos outros ministros, tem uma expectativa forte. Os 3 ministros que já votaram, eles fizeram essa questão de reagir antes do ministro começar. Eles fizeram questão de se posicionar, né? Foi um posicionamento claro a essas críticas. E tem uma mosquinha aqui querendo participar do ao vivo com a gente, mas já foi embora. Eles foram claros e teve a expectativa também das redes. Eles estavam ali na primeira fileira, né, junto ao plenário, ficaram atentos. Quando terminou agora que a gente tem o intervalo regimental, eles conversaram entre si, falaram, e aí, o que você está achando? A expectativa é boa ou não é? Então, assim, eles estão apreensivos, mas assim, bem de olho nesse voto do ministro André Mendonça, que vai trazer algo diferente, né? O ministro André Mendonça deve divergir dos 3 votos que já tem. Hoje, os 3 votos que já tem são pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, exceto do ministro Barroso, que ele é pela inconstitucionalidade no que diz relação aos crimes, como pedofilia, né? Crimes sexuais, racismo, e ele acha que para esses as plataformas têm que ser responsabilizadas. Já o ministro Dias Toffoli e o ministro Fux têm que ser responsabilizados diretamente, né? O ministro Barroso. Já o ministro Dias Toffoli e Fux, eles votam pela inconstitucionalidade total do artigo 19. O ministro Barroso, parcial. E o ministro André Mendonça vai trazer algo divergente disso. Então, tem uma expectativa muito alta em torno do voto dele. Se ele vai pela inconstitucionalidade, se ele vai trazer essa divergência pela constitucionalidade e manutenção, porque o que significa manter a constitucionalidade do artigo 19? Manter a necessidade de ter uma ordem judicial para que posts ofensivos ou até que cometam crimes sejam removidos do ar pelas plataformas e que as plataformas não sejam responsabilizadas, que, né, haja ali uma pessoa física que entrou na justiça e tem essa decisão. Manu, você que conhece aí os advogados, os grandes advogados famosos, tem advogados conhecidos nesse caso específico? Neila, nesse caso específico, como é um recurso do Facebook e um recurso do Google, são os advogados deles, né? Então a gente não tem aqueles figurões que a gente acaba acompanhando nos casos criminais, né? Aqui na corte. Então são os advogados das plataformas mesmo, mas a gente tem os amigos curi, né? Que são aí as partes que acabam entrando, que tem aí institutos de defesa da criança, tem também pessoas que defendem a questão da regulamentação, mas hoje aqui a gente não viu nenhum desses figurões que a gente acaba acompanhando aí no dia a dia dos julgamentos aqui do Supremo. Bom, então a expectativa de ouvir o ministro André Mendonça aí por bastante tempo. Eu continuo daqui, vocês continuam daí. Manu já alertou que ninguém vai falar, que os advogados não vão falar, os representantes das Big Techs também não vão falar. Quem sabe eles mudam de ideia, se mudarem de ideia, tanto Camila quanto Manu estão por lá. E voltem, meninas, qualquer novidade, voltem para contar para a gente aqui no boletim, tá bom? Tá. Neila, o que a gente conseguiu foi uma nota das plataformas, né? Ontem eu falei com a Meta e conversei também com o representante do Google. Eles emitiram 2 notas para a gente, a pedido da reportagem, que coloca aí o posicionamento, né? Depois daquela entrevista que o presidente da Google no Brasil concedeu, falando sobre essa questão, né, de temer pela liberdade de expressão, eles nos mandaram esse posicionamento. Acho que depois vale a pena dar uma lida aí para quem está nos assistindo, ver como que pensa cada uma. Acredito que a gente produziu um material bem amplo com relação ao posicionamento das Big Techs, né? Ó, estão me dizendo aqui que a gente tem um vídeo, então assim que eu me despedir de vocês, eu já rodo o vídeo com o posicionamento das Big Techs. Perfeito, Neila, obrigada. Maravilha, obrigada, gente, bom trabalho.